Juliana, como vai? A Juliana vai contar pra gente aí como é que é o trabalho dela, como é que é o trabalho de mentoria. Você tem aí uma larga experiência, né? Mais de 18 anos aí nas áreas aí corporativas e agora numa área de mentoria. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa trajetória. Oi, Rodrigo, obrigada aí pela oportunidade. Na verdade, a minha formação é administração de empresas e fiz duas especializações em finanças, né, IBMEC e FGV, e realmente fui nessa carreira financeira por longos anos, que quase 18 anos trabalhando em banco, na instituição financeira, e comecei a ter cargos de liderança muito jovem. E a partir do momento que eu comecei a assumir cargos de liderança, eu comecei a questionar: puxa, será que esse é o tipo de líder mesmo? Isso é liderança? Então, eu comecei a me aprofundar sobre liderança muito jovem, comecei a especializar, estudar. E quando foi em 2016, eu resolvi fazer um curso de coaching para começar a melhorar o meu processo de desenvolvimento com os meus liderados. Então, pensando na equipe, como que eu poderia criar equipe de alta performance, e comecei a especializar nessa área e fui convidada na época pela Sion. A Sion é uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com executivos, e eu fui convidada pela Sion a fazer um trabalho de mentoria e comecei a atender executivos de várias multinacionais, estando ainda trabalhando em instituição financeira. Então, eu fazia um trabalho compartilhado e desde então, eu continuei com o trabalho e chegou um determinado momento que eu resolvi fazer uma transição de carreira e ficar exclusivamente trabalhando com a mentoria. Fiquei encantada com a oportunidade. A empresa tinha metodologia própria e única, né, que ela desenvolve. Fiquei encantada com o trabalho. E quando foi em 2021, 2022, eu fui aprofundando, fazendo mais cursos e resolvi fazer um curso de terapia integrativa, porque como a minha formação é administração, duas pós em finanças, falei, falta algo, né? Eu não sou psicóloga, mas eu preciso entender mais ferramentas, e aí eu fui fazer o curso de uma pós-graduação em terapia integrativa, para entender quais ferramentas eu poderia ajudar a acelerar os processos de desenvolvimento. E foi aí que eu abri a minha própria empresa. Hoje eu presto serviço para a Sion, mas também tenho a minha própria empresa, onde eu atendo profissionais de todos os estilos, profissionais liberais, executivos, pessoas mesmo comuns do dia a dia que buscam se desenvolver. Na sua apresentação na Ligue, você tem várias expertises que você colocou. Fale um pouco delas, né, como se dá esse trabalho da mentoria, né? O que você propõe de soluções e de possibilidades para as empresas, para as pessoas físicas que te procuram. O meu trabalho, na verdade, hoje, por atender vários tipos de profissionais, executivos, empresas, se a pessoa quer evoluir, quer buscar uma nova versão, quer buscar uma versão melhorada de si mesmo, eu consigo apoiar. Dentro das empresas, como que eu consigo oferecer uma solução? Fazer com que profissionais que tenham muitas características positivas, que tenham potenciais, que são realmente high potentials, consigam se desenvolver ainda mais, destravar muitas vezes o potencial e buscar uma melhor versão. Então, dentro dessa solução, o que eu consigo entregar é oferecer um trabalho de desenvolvimento para que esses executivos ou profissionais liberais ou pessoas pode ser às vezes até estudante, que eu tenho tido muitos estudantes que às vezes busquem agora o que eu faço, né, com dúvidas também, eu consigo apoiar a pessoa num processo de olhar para si e olhar para a vida, olhar para si, olhar para o trabalho, olhar para a carreira e entender que o protagonismo, a decisão está nas mãos dela para mudar e melhorar. O que mudou para você no seu entendimento profissional de uma profissional que trabalha com administração, com gestão, números, e a partir daí entender um pouquinho, ampliar e conhecer também agora a questão de comportamento,
relações humanas? Como foi esse aprendizado e essa mudança? Realmente, no processo de mentoria, Rodrigo, a gente precisa de ter a experiência, de ter vivido algumas experiências no cenário corporativo, até para apoiar e dizer para as pessoas, eu passei por isso um dia. Então, isso facilita realmente, porque a mentoria, ela te traz respostas, ela não fica só questionando, né? Então, o que agregou mesmo no processo e que acabou que ajudou muito até eu desenvolver a minha metodologia? Principalmente depois que houve a pandemia, as pessoas começaram a entender com mais profundidade que há por trás de um executivo, por trás de um empresário, tem uma pessoa. Então, o meu trabalho da mentoria se desenvolve, a pessoa evolui no corporativo, ela evolui como profissional, mas ela também tem condições de evoluir a pessoa. Então, isso facilitou muito o processo, principalmente pós-pandemia, de aplicar isso, né? E eu realmente acredito muito que em processos de evolução, a pessoa precisa enxergar o eu, né? E antigamente isso era tratado de forma separada. Não, você precisa cuidar da sua imagem, você precisa cuidar da sua inteligência emocional, mas a partir do corporativo, a partir do trabalho. E hoje, na metodologia que eu desenvolvo, eu acolho o ser e desenvolvo a partir do ser as várias funções que ele tem na vida. A função como pai, como esposo, como executivo, como filho. Então, ali a pessoa vai evoluindo. Eu acredito muito nesse processo que a gente precisa transformar para crescer e evoluir, conectar para promover e desenvolver, e é possível acelerar todo esse processo e encurtar caminhos pela mentoria. Como que a mentoria ajuda esses profissionais a fazer, a colocar na balança, né? Pesar a questão profissional com a questão social, pessoal, familiar, e quando elas conseguem fazer, o quanto isso impacta, não só na sua produtividade, na sua capacidade produtiva, mas também na sua vida pessoal, na sua relação familiar, com os amigos. Na hora que a gente começa o diálogo, eu percebo que os problemas foram colocados todos juntos numa mesma caixa. E a pessoa sacode aquele tanto de problema e fala assim, o que está mais me doendo é o trabalho. E aí, quando você vai perceber, não é o trabalho. Às vezes é um processo de uma depressão que está iniciando, às vezes é um burnout que a pessoa não conseguiu identificar, às vezes é um processo de ajuste familiar que acontece. Então, muitas vezes, nesse desafio, dentro da mentoria, a gente vai organizando por janelas o que cuidar primeiro. E aí, na hora que a gente consegue estabilizar aquela dor, estabilizar os processos, a pessoa consegue enxergar, puxa, era isso mesmo. Então, ela mesma consegue enxergar que a questão era a falta de clareza dentro do processo. E hoje a gente sabe que a dinâmica da vida é tudo muito acelerado, tudo muito corrido, muita informação. E se eu não consigo, às vezes, ter uma pessoa para me ajudar, ter um olhar do lado de fora, muitas vezes eu vou tomar decisões ali, às vezes até de sair de uma empresa sem querer sair da empresa. Às vezes eu estou precisando de um ajuste comportamental, de um equilíbrio de vida. Então, a mentoria realmente traz essa oportunidade da pessoa enxergar a vida de uma forma mais organizada, mais segmentada, talvez. Aqui na Ligue, por exemplo, a gente tem inúmeras empresas. Como elas poderiam identificar ou entender que talvez seja a hora de, pô, preciso bater um papo com a Juliana para entender um pouco o meu processo, entender o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de equivocado. Como se dá isso? Como é que se daria isso? Hoje, Rodrigo, eu atendo tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Normalmente, as empresas, e às vezes identifica algum profissional que é habilidoso tecnicamente, mas às vezes não consegue lidar bem com pares, às vezes não consegue conversar bem com a liderança, às vezes tem um perfil muito introspectivo, precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado. Então, normalmente, os líderes me procuram para desenvolver profissionais que precisam passar por processos de mudança de atitudes e comportamentos. Eu trabalho também com processos de onboarding, onde a pessoa vai assumir uma nova posição e ela precisa realmente entender a nova cadeira.
Eu trabalho também com processos de preparação para a sucessão. As empresas também me procuram, às vezes precisa desligar um executivo que tem muitos anos de empresa. Eu também acolho esse executivo para ajudá-lo no processo de transição. Então, tem todos esses processos que eu posso apoiar em desenvolvimento. Além disso, eu tenho processos também onde eu consigo trabalhar várias pessoas, vários profissionais ao mesmo tempo, dentro de um processo que a gente chama de team mentoring, onde eu vou conversar e, principalmente na gerentes, coordenadores, às vezes eles precisam começar a assumir a sua primeira posição como líderes. Puxa, agora eu vou continuar muito operacional? Não, agora eu assumi uma posição de liderança. O que eu faço? Então, eu faço também esse trabalho. Alguma outra mensagem que você queira passar aqui? Eu dizer que eu estou à disposição para te ajudar a fazer escolhas que te conduzam por um caminho de evolução, tanto profissional quanto pessoal, e que busque equilibrar o físico, o emocional e o espiritual, e pode contar comigo. Eu agradeço o seu tempo, muito obrigado. Também aproveito para convidar quem nos assistir. Me procurem, vamos marcar, vamos fazer também um pitch, assim como a Juliana, como o Vitor Rafu, como a Isa, que já conversaram comigo e alguns outros que nós ainda vamos conversar, tá bom? Eu agradeço o seu tempo, tudo de bom, Juliana. Um ótimo aí final de semana para você. Obrigada, Rodrigo. Um abraço.